Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, por favor. Obrigado. Abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Eu quero que qualquer um dos irmãos leiam esse versículo em voz alta. Mateus 5, 20. A vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A igreja, toda a igreja. Vamos lá? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu quero mais uma vez, para gravar na mente e no coração. Vamos lá? Porque eu digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora eu vou ler na minha Bíblia aqui, que é uma versão mais atualizada, por isso que eu não fiz a leitura. Mas eu quero agora ler, vocês vão entender melhor. Pois eu afirmo, o Jesus quem disse isso, tá, irmãos? Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Só vão entrar no céu se vocês forem melhores que eu. Podeis tomar assento? Quem eram os escribas, irmãos? Os escribas, eles eram os mestres de teologia da época. Eles se tornaram escribas depois de anos de estudo. Eram aquelas pessoas que se preocupavam em interpretar a lei. Eles copiavam as escrituras. Eles tinham também a função de os contratos legais, os registros civis. Eram os escrivães da época. Viu? Eles eram os escrivães, eram diplomatas, eles eram emissários do governo, eles eram considerados autoridades religiosas da época. Eram pessoas muito bem conceituadas na época. E os fariseus? Quem eram os fariseus? Os fariseus não eram teólogos. Os fariseus, eles não conheciam muito, tanto quanto os escribas conheciam. Mas era um grupo muito grande, leigos, piedosos, e eles eram presentes em toda parte do país. Segundo Flávio Josefo, dizia que na época de Jesus existiam cerca de 6.000 fariseus. Você imagina um fariseu não é um problema? Imagina 6.000. Eu penso que um fariseu já era um problema, né? Porque o fariseu ele não conhecia a lei, ele não conhecia a interpretação da lei, ele só seguia um conceito e cegamente seguia. Então os fariseus procuravam, eles exerciam um grande poder sobre o povo pelo fato de serem numerosos e pelo fato também de serem religiosos. Então eles tinham uma certa influência sobre o povo, sobre a nação de Deus. Os fariseus procuravam reconhecimento, mérito, através da observância externa de ritos, viu? De formas de piedade, tal como lavagem cerimonial, jejum, oração, esmola. Eles negligenciavam a genuína piedade, né? Jesus recriminou eles várias vezes, e orgulhavam-se em suas boas obras, mantinham-se de forma persistente na fé e na existência de anjos bons, anjos maus. Eles aguardavam o Messias também.
Eu vou falar uma verdade para os senhores, não se espante não, mas se os fariseus eles eram tão assim maquiados de religiosidade, que se eles vivessem na época da gente, alguns dos nossos irmãos acreditavam que eles seriam melhores crentes. Eles tinham um semblante de piedade, eles tinham um jeito de piedosos, eles jejuavam, eles oravam, eles eram religiosos demais até. Você tem uma ideia, meu querido? Deus deixou 10 mandamentos para o seu povo. Os escribas, os fariseus, não contentes com os 10 mandamentos, criaram mais 603 normas. Criaram. Por conta deles. E engraçado que Deus deixa 10 mandamentos para a gente obedecer, e ainda esses 10 mandamentos era pesado para se obedecer. Se caísse, não caía em todos. Os fariseus, os escribas, ainda criaram mais 603 normas e regras que nem eles conseguiam dar conta daquilo. Que coisa interessante, impressionante. E se eles estivessem hoje aqui, a gente poderia dizer, esses sim são crentes em Jesus. Esses sim são crentes. Alguns crentes veriam eles assim. No entanto, Jesus impõe um divisor de águas. E ele disse assim, olha, meu discípulo, se a vossa justiça não for melhor do que a desses, de maneira nenhuma, jamais, vocês vão entrar no reino do céu. O que Jesus queria dizer com isso? Apesar de religiosos, apesar dos fariseus eram meticulosos, observadores das formas externas da lei, mas não compreendiam nem observavam os princípios morais da lei. Porque quando Jesus, no Novo Testamento, ele vem com uma nova mensagem, ele não aboliu a mensagem dos conceitos morais do Antigo Testamento. Ele trouxe consigo tudo aquilo que era moral. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Se vocês cumprirem esses 2 mandamentos, vocês vão cumprir todos. Porque se eu amo a Deus sobre tudo, eu não fico aí fazendo besteira, não fico pecando, não fico na libertinagem, entregando minha vida ao pecado. Eu amo a Deus. E outra, se eu amo ao próximo como a mim, eu não vou querer prejudicar ninguém, eu não vou querer lesar ninguém, eu não vou querer dar prejuízo para ninguém. Então se resume nesses 2 mandamentos, se resume literalmente no cumprimento moral do que é de fato ser um cristão. E foi isso que Jesus disse, olha, eles têm 603 preceitos e normas e regras. Além dos 10 mandamentos que eles procuram tentar entender e eles não cumprem nada, eles só são fachada. E eu digo para vocês, se vocês forem desse jeito, vocês não entram no reino do céu. Porque isso não é símbolo de santidade nenhuma. Eles só guardam preceitos. Eles só são religiosos. E ainda cegos. A lei mandava, você veja bem, olha só o que é o fariseu. A lei mandava que os filhos honrassem seus pais. Isso incluía sustento financeiro. Honrar pai e mãe, naquela época, incluía até em ter vida prolongada. Bênção de Deus na vida. Aí olha o que os fariseus criam. Fariseu é coisa terrível. Os escribas e os fariseus, né? A tradição permitia que essa lei fosse desobedecida se o filho dissesse que o sustento financeiro que lhes devia, segundo a lei, era corpã, isso é, seria usado para Deus. Se aquele dinheiro que ele deveria honrar o pai e a mãe, que a lei mandava,
dizia: honra teu pai e tua mãe, sustenta eles. Se eles tiverem necessidade, você tem a obrigação de cuidar deles. Mas os escribas e fariseus criaram uma norma de que, se fosse para pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa para Deus, eles podiam deixar de lado essa lei, que é o 5º mandamento da Bíblia, da lei. E se isso fosse usado para Deus, foi isso que eles criaram. Por quê? Porque, sendo assim, eles poderiam tomar aquilo que não era deles, mas eles criaram essa regra. Aí o que Jesus faz? Com essa palavra mágica dos escribas, dos fariseus, ele se achava desobrigado de obedecer o 5º mandamento, que é honra o pai e mãe. Aí olha o que Jesus fala para essa gente. Mateus 7,10. Dá uma olhada aí para mim, por favor, para nós todos. Mateus 7,10. Quem achar, lê em voz bem alta, até o versículo 13. Olha o que Jesus diz para esse qualquer um dos obreiros, qualquer um dos irmãos, desde que seja em voz alta. É 7,10 mesmo? 7,10 a 13. Repetindo. Perdão, Marcos, desculpa. Marcos 7, do 10 a 13. 7,10. Porque Moisés diz: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. É o 13, até o 13. Até o 13, só. Isso. É isso. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei a Deus, então ele não precisa ajudar mais seus pais. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pai para filho, e vocês fazem muitas outras coisas com estas. Eles criavam as leis, os fariseus, os escribas, criavam as normas deles, pelo bel prazer. E Jesus ainda disse assim: vocês fazem isso, e vocês fazem muitas outras coisas que não está de acordo com a vontade de Deus, a título dessa religiosidade de vocês. Você quer ver outra coisa que os fariseus faziam, e que era terrível? Eles pegavam o pé da letra. Eles diziam o seguinte: alguns ensinavam que a lavagem das mãos, dos objetos pequenos, eram as medidas mais importantes que se deveria praticar na época. E alguns deles ensinavam que a omissão de tais lavagem era um pecado tão grave quanto o homicídio.
Por isso que quando Jesus estava lá comendo com os discípulos, ele falou assim: por que os teus discípulos não lavam as mãos? Aí Jesus falou esse negócio que você disse ali. O mal não é o que entra na prática. O mal que vocês estão interpretando tudo errado. Vocês estão criando normas e regras que Deus nunca fez. Deus nunca criou isso. Então eles eram cegos pela tradição. E não por servir a Deus. E não por adorar a Deus. E não por ser realmente, de fato, uma pessoa que estava ali para servir a Deus. Eles eram cegos na tradição deles. Podemos entender melhor as regras do escriba e do fariseu em Mateus 23, do 3 ao 33. No Mateus 23, do 3 ao 33, irmão, pode achar aí, Jesus aqui levanta 7 ais. Ai de vós que fazem isso. Ai de vós que praticam isso. Ai de vós, escribas e fariseus, que cometem isso. Ai de vós, porque eu nunca disse para vocês fazerem isso, mas vocês estão fazendo isso. Ai de vós, ai de vós. Aí Jesus fala assim, ó, um tal número tão grande de regras e preceitos humanos, impostos pelos escribas e fariseus, não foram suficientes para hoje livrar de serem chamados pelo próprio Jesus de hipócritas, devoradores das casas das viúvas, prosélitos, quer dizer, religiosos, partidários, adeptos, guia cego, insensato, serpente, raça de víbora, matadores de profeta, viviam de aparência. Eles não escaparam, com toda a religiosidade deles, eles não escaparam da crítica de Deus. Isso quer dizer o quê? Deus não vive de aparência e não vê ninguém por aparência. Você pode ter semblante de piedoso, jeito de piedoso, forma de piedoso, mas quem sabe se tu é ou não é Deus. Aleluia. Você pode ter jeito de crente, forma de crente, características visíveis de crente, mas quem sabe se tu é crente ou não é Deus. Você pode ter jeito de ser amoroso, você pode ter todas as características de uma pessoa amorosa, mas quem sabe se você tem amor ou não é Deus. Agora, novo convertido, tinha 3 meses de crente. Eu vi uma irmã chorando, agarrada com a outra assim, chorando, banhando o ombro da outra de lágrimas, dizendo: eu te amo, Deus pôs esse amor no meu coração, eu amo. Aí tá, um dia eu estava no ônibus, lá no Rio de Janeiro, ela estava na minha frente, ela não me viu. Um rapazinho entrou, todo maltrapilho, pedindo dinheiro. Ele dava um papelzinho assim, e aquele papelzinho dizia: ó, eu tenho uma necessidade em casa, meu pai é assim, tá doente. Se você puder me dar um dinheiro, puxa, eu me dei, outros deram, outros não. Mas quando chegou nela, ela fez um escândalo com aquele rapaz. Garoto, vai trabalhar, fica aí pedindo dinheiro, vem procurar um trabalho. Você, naquela época, criança, adolescente, que podia trabalhar, né? Procurar emprego, me deu tanto aquele menino. Aí eu me lembrei dela chorando lá na igreja, banhando o ombro da irmã, cheio de amor para ela. Mas na prática não era nada daquilo. Ao invés de dar uma palavra para aquele moço, então assim viviam os fariseus. Eles viviam de aparência. Eles faziam questão de ficar com uma aparência assim de piedade, quando estava jejuando, não lavava o rosto, ia para as praças fazer orações prolongadas. Alguns crentes hoje, da nossa época, diriam que eles seriam os mais crentes. Aí olha só, leia aí, irmão, qualquer um de vocês, 23, do 13 ao 33. É uma leitura longa, mas leia em voz bem alta e rápida. Mateus 23, do 13 ao 33. Quem puder ler.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer o prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado aos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Muito bem. Com todos os preceitos deles, eles não escaparam da malha fina de Jesus. Com toda a aparência de piedade, com todo o jeitinho de crentão, eles não escaparam da malha fina de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, meu querido, ele não se espanta com... Entendeu? Ele não se deixa levar por isso. Jesus não. A gente que é bobo demais. Se o camarada está assim, a gente, ai meu Deus, Jesus do céu, estou diante um santo. Às vezes a irmãzinha está lá, quietinha dela, não tem nem aparência de crente. Ali na dela, ali, é mais crente do que um fariseu desse que está querendo aparecer, está querendo dar uma de santão. Já viu aqueles irmãos que até para pedir um copo d'água? Manto. Ele me tocou assim, para um copo d'água para mim. Sabe, as pessoas assim, parece que está querendo mostrar uma santidade que às vezes não tem. E a gente se ilude tanto com essas coisas. A gente se ilude tanto com isso, irmão. Pregadores, que são verdadeiras etiquetas, grife, ambulantes. A gente se ilude, irmão. A gente se ilude com essa gente. Às vezes tem um coitadinho
perto dele para profetizar para ele. Mas quando está um desse aí, a gente parece que tem, chove profecia, estou contigo. Eu que tenho te levado para o teu canto. Eu que tenho feito isso na tua vida. O cara está cheio de pecado na minha vida. Aí Jesus fala assim, ó, no versículo 15. Ele diz assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês viram. Foi quando ele disse: ai de vós que vocês... Lê o versículo 15, Fernando, por favor. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Jesus quis dizer o seguinte: vocês fazem de tudo para trazer gente para o lado de vocês. Vocês fazem de tudo para crescer o número daqueles que se encaixam com a ideologia de vocês, com os preceitos de vocês, mas vocês não fazem nada para que eles sejam verdadeiras pessoas de devoção, e que tenham devoção sincera com Deus. Vocês só querem adeptos para vocês. Vocês só querem pessoas para somar, para poder vocês praticarem tudo aquilo que eu nunca mandei praticar, que eu nunca disse para vocês fazerem. Vocês querem mais gente, vocês vão terra e mar, e quando vocês conseguem mais um adepto de vocês, mais um membro da religião de vocês, vocês fazem dele 2 vezes pior e merecedores do fogo do inferno, e 2 vezes pior do que vocês mesmos. Aí olha só, os prosélitos falam de proselitismo, né? Proselitismo é você ficar tentando pescar no aquário dos outros. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Isso aqui não é lugar de proselitismo. As pessoas que vierem aqui, que estiverem aqui, ela tem que dar um propósito, que se amanhã eu não estiver aqui, se amanhã tiver outro pastor aqui, se amanhã o pastor mudar aquele que você gosta tanto dele, você nunca vai se abalar com isso. Sabe por quê? Porque você está aqui por Deus, por ser adorador de Deus, e não por fazer parte de uma religião onde o cidadão é o centro da atenção. Aí Jesus fala assim, aqui no partido que eles buscavam no âmbito da década, religiões e grupos que estão mais interessados em aumentar o número de membros a fim de fortalecer seus próprios interesses. Era isso que eles queriam. Eles queriam fortalecer o seu próprio interesse. Os convertidos a esse tipo de judaísmo tornavam-se piores do que antes, pois os vícios do judaísmo eram somados com os vícios do paganismo. Aí por isso que Jesus disse assim: vocês, quando conseguem um membro, vocês fazem dele 2 vezes pior do que você, e dignos do inferno 2 vezes. Porque além deles virem para ser fariseu, para fazer parte do farisaísmo, daquela seita, daquela religião, eles faziam com que essas pessoas somassem o judaísmo com o paganismo. E não ensinava nenhum preceito moral para ele. Nenhum. Viu? Aí a expressão de um certo escritor, ele diz o seguinte: quanto mais convertidos, tanto mais pervertidos. É igual o católico. Quanto mais quer ser devoto a Deus, mais idólatra ele se aprofunda na idolatria. Quanto mais o muçulmano quer agradar a Deus, mais violento ele é. Isso é o que a religião faz com as pessoas. É isso que a religiosidade faz com as pessoas. Aí Jesus chama os discípulos e fala assim para eles assim: vem aqui vocês. Todos conhecerão que vocês sois meus discípulos. Todos. Se vos amardes uns aos outros. Amém, igreja? Amém.
pode não ter aparência de nada. Se você amar aquela pessoa que está ali, que está tentando chegar aqui, que está tentando se aproximar de Deus, cheio de fraqueza na vida, mas não é ainda aquele crente que você chega, mas se você amar, vocês vão ser discípulos de Deus. Mas se vocês fizerem igual esses fariseus, vocês nem no céu ainda. Nem no céu vocês ainda. Característica de líderes prosélitos. Hoje a gente tem muito disso. Líderes prosélitos. Quem são os líderes prosélitos? Os líderes prosélitos, eles preocupam-se com o crescimento e o sucesso do culto e não com a ampliação de horizontes de uma nova vida para todos. Eles estão preocupados com o crescimento do culto, dos membros, e não com a ampliação de horizontes de uma nova vida para as pessoas. Querem número, gente, adeptos. Segunda característica de líderes prosélitos: são dirigidos por homens satisfeitos consigo mesmos e com a sua doutrina. E isso leva à atitude de justiça própria. E a Bíblia diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Terceira característica de um líder prosélito: seu alvo é que sejam pessoalmente cultuados e que a glória seja atribuída a eles e não a Deus. Essas são as características de líderes prosélitos. E que Jesus falou assim: vocês são muito mais, 2 vezes dignos do inferno quando ganham um membro para ele, para vocês. Fazem deles 2 vezes mais dignos do inferno. Porque eles não vão para lá para adorar. Eles não vão para lá para servir a Deus. Eles vão para lá para servir vocês. Para ser adepto de vocês. Vocês é que vão ser o Deus deles. Não eu que vou ser o Deus deles. É por isso que quando um crente vem para a igreja, aceita Cristo, a gente tem que ensinar para ele. Viu? Respeitar as pessoas. Honrar seus líderes, amar seus irmãos, respeitar de uma forma muito grande a sua liderança, porém, fazer entender que se amanhã essa liderança não for aquilo que ele esperava, decepcioná-lo, ele já fique com Jesus, porque acima de qualquer coisa, qualquer problema, qualquer necessidade, qualquer embaraço, qualquer aflição, qualquer decepção, qualquer queda, ele tem Deus como seu Senhor, não a pessoa. É isso que Jesus quis dizer. Vocês não se apeguem em pessoas. Eu tinha um pastor que eu amava tanto, que ele era meu ícone, meu referencial. Quando aquele homem, o Brasil teve a notícia de que aquele homem caiu, eu vi crente ir para outra igreja. Minha sogra está na Deus Amor até hoje. Outros crentes sumiram da igreja. Outros crentes foram para outra igreja, decepcionados com a Assembleia de Deus, porque ele era um ícone da Assembleia de Deus. Ele era uma referência. Eu me abalei muito com aquilo, porque era um pastor que a gente considerava demais. Mas a nossa fé não pode estar fundamentada em pessoas, e sim em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. E eu termino aqui. Qual é a característica de um líder prosélito? É que ele tem um apetite mórbido pelas conversões, fundamentando em autoconfiança e amor próprio. O amor dele pelas conversões das vidas não é para levá-las a Cristo, é para levar para si mesmo. Tem mais um para dizimar, tem mais um para estar do meu lado, tem mais um para dar seguimento às minhas ideias. Não é assim que se serve a Deus. Se a gente não tiver aqui dentro com o coração puro e com vontade de agradar a Deus, a gente não vai longe. Amém, queridos? Amém. É por isso que você encontra irmãzinhas aqui, de cabeça branca, falando assim: eu estou 40 anos aqui,
Eu estou 50 anos aqui. O que essas irmãs já viram acontecer nesses 50 anos, nesses 40 anos de fé, o que elas já viram acontecer, o que esses irmãos já viram acontecer nesses 40, 50 anos de fé, irmão, eles estão aqui porque amam Jesus. Aleluia! Porque amam Jesus. Eu não estou aqui. Passa pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor, pastor cai. O dirigente que já teve dessa igreja aqui hoje está nas drogas. Mas cadê vocês? Estou aqui. Porque quem só está aqui quem ama Cristo, irmão. Aí Jesus fala assim, ó, é por isso que Jesus nos compara com sal. Por que Jesus compara a gente com sal? Eu sou sal da terra. O sal, ele é de extrema importância para o alimento. Você faz uma feijoada. Até nós estamos para fazer um, né? Uma feijoada. Você faz uma feijoada. Você olha ali, focinho de porco, orelha de porco, rabo de porco, joelho de porco, feijão preto, é preto? Que vocês elogiam para fazer feijão preto, aquela feijoada ali. Não põe sal para você ver. Não põe sal para você ver. Você fez tudo direitinho, só esqueceu do sal. Aí alguém fala assim, faltou o sal. Não, põe sal, tempera o sal. Se não tem feijoada sem sal. Aí você vai tempera, fica uma delícia. Mas cadê o sal? Igreja, cadê o sal? Você não viu? Crente tem que ser assim. As pessoas não têm que olhar para você e ver você, tem que olhar para você e ver Cristo em você. Aleluia! O sal some, mas ele está presente. O sal não é elogiado. Ninguém olha para uma feijoada e fala assim, ai que sal delicioso. Ninguém fala isso. Vai falar que feijoada saborosa, mas o sal está ali, dando esse sabor. É o sal que está aí. Mas ele some. O peixe, para você fazer, pegar um bom peixe, você tem que se esconder, quem tem que aparecer é isso. Eu uma vez fui pescar tilápia no rio, no rio que tinha assim, os camaradas cortavam folha de bananeira, jogavam assim na beira do rio, jogavam um monte de folha de bananeira, porque a tilápia era muito arisca, e ele pegava aquele anzol com aquela vara comprida e jogava lá depois das folhas de bananeira, porque se a tilápia olhar para você, qualquer movimento que você fizer, quem tem que aparecer é a isca, o que fortalece esse povo, é isso aqui, é a isca, é esse alimento aqui, o povo vem aqui atrás disso aqui, não vem atrás do pastor Roberto, não. É a isca, é a palavra. Outra característica do sal, apesar dele não aparecer, sem ele o alimento não fica bom nada. Ele tem que estar ali presente toda hora. Viu? Outra característica do sal, demais fica ruim. E de menos fica ruim também. Entendeu, irmãos? Tanto de mais quanto de menos o sal fica ruim. Não fica bom. Tem que ser na medida certa. Se você quer ser sal da terra, irmão, esteja na medida certa. Aleluia. Não queira ser sal demais. Você vai estragar o alimento. A Bíblia diz o seguinte: sede santos. A Bíblia não diz sede santinhos, sede santões, sede santarrões. Unicamente santo. Aí tem gente que não quer ser santo, ele quer ser santão. Igual fariseu, criavam normas e regras. Aí tem outros que não querem nem ser santo, nem ser santão. Ele quer ser santarrão. Sal demais prejuízo. Além de estragar o alimento, dá pressão alta em quem come. Aí o camarada vai para o hospital, vai para ver crente tudo ruim, aí por causa do excesso de sal colocou na vida dele. E outro, de menos também não dá. Você tem que saber temperar na medida certa.
É por isso, irmãos, que nós temos que ter temperança, ser sóbrio e equilibrado. Não seja um fariseu. Não seja um escriba fariseu. Seja um crente. Seja santo. Nem santinho, nem santão e nem são patrão. Seja santo. Jesus só disse o seguinte: seja santo. Não procura ser mais nem menos. Seja santo. Amém, querida igreja? Amém. Segura na mão do seu irmão para a gente orar junto e agradecer a Deus. Glória. Aleluia. Querido Jesus, muito obrigado. Graças te damos pela tua preciosa palavra. Te agradeço, meu Deus, porque tu estás aqui nos ensinando a tua palavra. Abençoe o teu povo, tua igreja, teus filhos, teus servos. Eles não são nossos, são teus. É igreja tua, é povo teu, são eleitos, Senhor, por ti, comprados por ti, pagos por ti, resgatados por ti. Tu és o único dono legal desta igreja. Aqui nós entregamos o teu povo nas tuas mãos. Abençoe teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. E todos dizem: amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.